Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 64º dia número 64 do nosso estudo e meditação bíblica. No dia de hoje, nós vamos começar a meditação do Evangelho de São Mateus. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos no segundo livro do Novo Testamento. Nós começamos os nossos estudos, a nossa meditação ali com o Pentateuco. Depois que nós terminamos o Pentateuco, nós fomos para a Carta aos Hebreus. Por que a Carta aos Hebreus? Aqui o padre disse, o vídeo de ontem foi, na verdade, o vídeo de mais ou menos 5 dias atrás, quando o padre falava deste método que nós utilizamos. O padre explicava que a Carta aos Hebreus é como que a interpretação, o olhar, a hermenêutica cristã em relação ao Pentateuco. É da maneira que nós cristãos entendemos o Pentateuco. Nós católicos entendemos o Pentateuco. Jesus é aquele que representa o sacrifício, Jesus é aquele que representa o sacerdote, Jesus é aquele que ao mesmo tempo é o altar. Depois Jesus, antigamente existia como se fosse um véu no Santo dos Santos, o local que só o sumo sacerdote ele podia entrar. E aí o Evangelho de São Mateus vai dizer no final deste Evangelho que quando Jesus ele morre, aquele véu se abre, ou seja, depois de Jesus não existe mais nenhuma separação entre nada que é sagrado e o ser humano. Mas principalmente a Carta aos Hebreus, então, é o nosso olhar cristão para o Pentateuco. Depois nós sabemos ali que no Pentateuco nós tivemos algumas personagens principais. De uma forma muito especial nós tivemos Moisés. E aí tudo aquilo que Moisés realizou, nós vamos observar agora no Evangelho de São Mateus também acontecendo em Jesus. E aí são inúmeros fatos. Por exemplo, Moisés ele foi perseguido já quando ele nasceu. Ele foi perseguido pelo faraó. E aí Jesus, ele foi perseguido por Herodes. Moisés, ele ficou no Egito. E Jesus também esteve no Egito. Moisés teve que fugir do Egito. Jesus também fugiu do Egito. Depois que Moisés fugiu do Egito, Moisés, ele passou pelas águas e foi para o deserto. Jesus, depois que ele fugiu do Egito, ele também passou pelas águas, as águas do batismo, claro, depois que ele já era adulto. E aí depois ele chegou no deserto. Moisés passou 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto. Moisés, ele subiu no alto do monte, ali deu as leis que vieram de Deus, entregou aquelas leis para o povo. Jesus também sobe no alto do monte e ali no Sermão da Montanha, ele apresenta as 10 bem-aventuranças. Se nós contarmos, vai ser no dia de amanhã, nós vamos ver que também existem 10 bem-aventuranças. 10 vezes Jesus diz, feliz, 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 feliz. Jesus é um grande exemplo daquilo que foi anunciado no Antigo Testamento, se tornando realidade na pessoa dele. A Carta aos Hebreus é a interpretação cristã do Pentateuco. Jesus é a realização de tudo aquilo que foi anunciado, de tudo aquilo que nós vimos em Moisés. E aí depois que nós terminarmos o Evangelho de São Mateus, aí nós voltamos lá para o Antigo Testamento, nós continuamos a nossa caminhada de uma forma lógica, de uma forma seguindo ali a cronologia bíblica. Aí nós vamos para Josué, depois nós vamos para Juízes, e aí continuamos com os livros históricos. O Evangelho de São Mateus aqui tem um detalhe muito importante. O Evangelho de São Mateus mostra 5 discursos de Jesus. O que é um discurso? Uma homilia. Então nós vamos ver, amanhã o primeiro discurso, o texto sempre diz assim, então Jesus começou a dizer.
E aí começa, como se abrisse aspas, Jesus dizendo. E aí no final, quando Jesus terminou o seu discurso, quando Jesus terminou de falar, ali termina o primeiro discurso. Então é muito claro, vocês vão perceber quando forem lendo, amanhã no começo do capítulo 5 começa o primeiro discurso, lá no final do capítulo 7 vai terminar o primeiro. Então o Evangelho de São Mateus, nós podemos imaginar assim, o padre vai fazendo com a mão, eu uso muito a mão quando eu falo, penso que ajuda. Primeiro nós temos uma narração ou narrativa. Muitas vezes em política esse termo narrativa é um termo negativo, mas entendam da maneira correta. Então nós temos uma narrativa. O que é a narrativa? A narração é São Mateus dizendo sobre Jesus. Então do capítulo 1 ao capítulo 4 nós temos uma narração, uma narrativa. São Mateus, ele vai falar sobre Jesus. Depois ali nós temos o primeiro discurso, que é do capítulo 5, 6 e 7, a primeira homilia de Jesus. Aí depois volta São Mateus dizendo novamente, é uma narração. Depois nós temos o segundo discurso. Então nesse evangelho, ele concilia, ele intercala entre uma narração e uma homilia, uma reflexão, vamos usar esse termo, uma narrativa, tem a narração e aí depois uma parte, narração que vem de São Mateus, e aí depois tem uma homilia, tem uma reflexão, tem uma pregação, e aí tem esse momento que é feito por Jesus. Então nós temos a narração, depois nós temos ali uma pregação de Jesus, depois nós temos uma narração de São Mateus, depois tem uma pregação de Jesus, e assim vai caminhando até apresentar 5 reflexões de Jesus, 5 pregações de Jesus. O texto, o Evangelho, ele utiliza, a Bíblia de Jerusalém utiliza como termo essa palavra mesmo, discurso. Então nós temos a narração, que é São Mateus que diz sobre Jesus, depois nós temos o discurso de Jesus, depois novamente a narração e depois o discurso de Jesus. São 5 discursos. No Evangelho de São Mateus, Jesus precisou de 5 discursos, ele precisou de 5 homilias. Padre, o que isso tem a ver? Se nós olharmos para o Pentateuco, nós vamos ver que a tradição antiga, muitos acreditam nisso até hoje, tradição antiga, na época de Jesus se acreditava que o Pentateuco havia sido escrito por Moisés. É uma polêmica que nós não vamos entrar aqui. Mas se o Pentateuco, Moisés precisou de 5 livros, Jesus é maior do que Moisés. Ele não precisa de 5 livros, ele precisa de 5 homilias. Ele precisa de 5 discursos, ele precisa de 5 pregações. Aí amanhã nós vamos ver essas pregações de forma mais clara. Então isso daqui é uma pequena observação. O Pentateuco tem 5 livros. Jesus, ele vai precisar apenas de 5 homilias para revelar o reino, para revelar Deus. Vamos ali, hoje nós vamos ver 4 capítulos, tem dia que é 4, tem dia que é 1, tem dia que é 2, 3. Padre, por que essa oscilação no número de capítulos? Então vocês lembram, nós temos aqui 6 narrativas, temos a primeira, aí depois vem um discurso. Então nós temos a narrativa, o discurso, a narrativa, o discurso, a narrativa, o discurso. Então são 6 narrativas e 5 discursos. E aí se nós somarmos tem 11. Então nós vamos pegar 11 dias. Um dia nós vamos ver a narrativa, depois o discurso de Jesus. Depois uma narrativa, depois o discurso de Jesus. Então são 11 dias com o Evangelho de São Mateus. Aqueles que quiserem adiantar, vocês vão adiantando e aí depois vão ouvindo, assistindo o vídeo com o padre para recordar o que foi feito. Então aqui é uma introdução, penso que era necessária ser feita. Aqui já são textos muito conhecidos de todos nós vamos ter uma percepção e um aprofundamento, eu penso que ainda maior do que nós tivemos ali no Pentateuco. Veja, o Evangelho de São Mateus começa dizendo assim: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O que foi o Gênesis? O Gênesis foi o livro da origem do mundo, do ser humano. O que é o Evangelho? O Evangelho é o livro da origem de Jesus Cristo. Então aqui também é um livro de origem. É como se fosse um novo Gênesis, o verdadeiro Gênesis. O Gênesis conta a origem do mundo e do ser humano. Aqui também vai contar a origem, mas a origem de Jesus Cristo. E aí aparecem 2 nomes. Jesus, ele é filho de Davi. Jesus, ele é filho de Abraão. Padre, o que significa dizer que ele é filho de Davi? Davi, ele é da família, ele é da linhagem, nós lembramos disso, de Judá, a linhagem dos reis. Jesus sendo filho de Davi, Jesus, ele é de uma descendência real. Padre, e o que tem a ver dizer que Jesus é filho de Abraão? Vocês lembram naquela formação que o padre fez, 44 minutos, que vocês assistiram, o padre pegou ali um capítulo 12 de Gênesis, versículo de 1 a 3, e lá naquele texto diz assim:
Abraão recebeu uma promessa de Deus. Deus disse: Abraão, aqueles que você abençoar serão abençoados. Aqueles que a sua geração será incontável como as estrelas do céu. Então de Abraão surge a bênção. Se Jesus está ligado a Abraão, Jesus também está ligado à bênção. Aquela bênção, aquela posteridade que foi prometida a Abraão, ela alcança Jesus. Então essa genealogia de Jesus liga Jesus à bênção que foi prometida e à descendência que foi prometida a Abraão. Jesus faz parte dessa descendência de Abraão e Jesus faz parte da realeza que foi prometida, que era a realeza, que a casa e a sucessão de Davi era digno. E aqui nós vimos isso na tribo de Judá. E aí, se vocês verem, nesta genealogia, aqueles que forem ver, nós temos aqui 3 grupos na genealogia, 3 partes. Em cada uma dessas partes nós temos 14 gerações. A primeira começa ali com Abraão, depois vai terminar no versículo 6 com Davi. E aí depois começa o segundo grupo da descendência, começa com Davi, e aí depois ali vai terminar começa com Davi, e aí depois nós vamos seguir um pouco mais adiante, vai terminar na Babilônia. Depois a terceira começa na Babilônia e vai terminar no versículo 16 com Jesus. 3 grupos. Padre, por que 3 grupos de 14? O que significa o 3? Significa trindade. O que significa os 3? O dia que Jesus precisou, o tempo que Jesus precisou para ressuscitar. Então 3 é um número simbólico. Mas padre, por que 14 gerações? O alfabeto hebraico, se nós pegarmos as letras em hebraico e pegarmos as consoantes, cada consoante tem um número correspondente. E se nós pegarmos as consoantes do nome Davi e somarmos os números, dará o número 14. Isso daqui para mostrar a proximidade, a relação de Jesus com Davi. Irmãos e irmãs, são muitas informações, nós vamos adiante, nós vamos meditar o máximo que nós pudermos. Se você quiser, você toma nota de alguma coisa, ou você pode ouvir mais do que uma vez. E aí nós seguimos adiante e nós vamos observar que nessa genealogia tem muitos nomes. Me chama muito a atenção o nome das mulheres. Nós encontramos aqui 5 nomes de mulheres. Aqui nós estamos, o padre já disse antes, teve uma pessoa que disse: padre, mas essa história de Jesus tem tantos nomes aqui, tantas pessoas tristes. Então nós temos 5 nomes de mulheres. As 4 primeiras são pessoas aqui muito polêmicas. A primeira delas, Tamar. Tamar aparece em Gênesis capítulo 38. Quem foi Tamar? Jacó teve 12 filhos, um deles foi Judá. E aí Judá, ele saiu do local que eles estavam ali na terra prometida, e Judá foi para um povoado vizinho. E lá naquele povoado vizinho, um dos filhos de Judá teve um relacionamento com uma mulher local, com Tamar. E aí depois o filho de Judá, ele acabou falecendo, Tamar ficou sozinha, e aí depois ela se vestiu, se fantasiou, se vestiu de prostituta, e aí no caminho ela seduziu o sogro, que era Judá, e teve um filho com ele. Então imagina quem foi Tamar. Tamar foi uma pessoa que seduziu o sogro e teve um filho com o sogro. Tamar, que nós vemos que é um nome que é muito questionável. E aí depois nós podemos ver no versículo 5 nós temos Raabe. Quem foi Raabe? Raabe era uma prostituta que, de repente, quando o povo judeu estava entrando na Terra Prometida, eles enviaram espiões para ver quem estava na Terra Prometida, e ela acolheu esses espiões na casa dela. Acolheu, cuidou deles, e aí depois ela foi protegida. Mas Raabe era uma mulher que foi abençoada por Deus. Ela escondeu os espiões que eram israelitas dos descendentes de Jacó, mas era uma mulher que era prostituta. Então veja, a primeira se fantasiou de prostituta, teve um filho com o sogro. A segunda era uma prostituta mesmo. E aí depois nós temos Ruth. Quem era Ruth? Ruth era uma estrangeira. Ruth era moabita. Moabe nós sabemos que era o local onde estava praticamente na divisa entre a Terra Santa e depois um local que viviam os pagãos. Então Moabe aqui também, a Ruth, que era moabita, ela aparece, e nós vemos aqui mais um exemplo de uma pessoa que era estrangeira, uma pessoa que não era da descendência dos judeus, não era prostituta, mas uma pessoa estrangeira. E aí nós temos, por fim, no versículo 6, ainda a mulher de Urias, Betsabeia. Betsabeia foi uma mulher que foi resultado, através dela, nós conhecemos a história de Davi. Davi, ele
era rei. Depois, um dia, um dos seus soldados, Urias, foi para a batalha, ele estava guerreando, e aí, isso daqui é uma história que uma das mais tristes de toda a Sagrada Escritura. Davi, ele tem um relacionamento com essa mulher, que ele achou bonita, que ele achou interessante, e através da mulher, um dos homens do seu exército, nasceu aquele que depois seria Salomão. Então aqui, quem é Betsabeia, essa mulher de Urias, é uma mulher que cometeu um adultério, é uma adúltera que depois teve um relacionamento com Davi. Então nós temos 4 mulheres aqui, ou prostitutas, ou adúlteras, ou estrangeiras, e aí por fim nós temos Nossa Senhora que era toda pura, Nossa Senhora que foi santa. Por que o padre fez essa longa introdução? Por que o padre disse tudo isso? Um motivo principal: olha a descendência, olha os ancestrais de Jesus, pessoas imperfeitas, pessoas pecadoras, pessoas de moral extremamente questionável. E mesmo com esta história desse povo, Salvador, ele nasceu. Então muitas vezes na nossa família também temos situações difíceis e situações tristes. Essa genealogia daria um vídeo só para falar sobre isso. Nós focamos mais nas mulheres. E aí vimos que a genealogia, ela também dá uma atenção muito especial a Abraão, que é de onde vem a bênção, e de Davi. Por que Davi? Porque Davi era da descendência real. Na segunda parte do primeiro capítulo, ali do versículo 18 adiante, fala quando São José, aceita ser o pai adotivo de Jesus. Então nessa parte nós vamos ver aqui 5 vezes aparecendo o nome de José. Começa ali no versículo 18, José, no versículo 19, José, versículo 20 também aparece José, versículo 24, José. E José, ele tem uma proximidade. No Evangelho de São Lucas o foco está mais em Nossa Senhora. Aqui o foco está mais em São José. E São José, ele tem muitos diálogos, o anjo fala muito com ele, vá para o Egito, aceita Maria. Por quê? Porque o anjo, ele é o enviado de Deus. Isso daqui é para mostrar que os anjos estavam a serviço de São José, os anjos estavam dialogando com ele, porque ali era algo que era da vontade de Deus. Lá no Antigo Testamento tinha um José, que ele era especialista em sonhos, ele tinha muita capacidade de interpretar sonhos, muito próximo com sonhos, José do Egito. E aqui nós temos um outro José também, que tem uma identidade muito forte em relação aos sonhos. Então nós temos aqui o primeiro capítulo. O primeiro capítulo mostra que Jesus, ele é reconhecido como Filho de Deus pela genealogia. Ali nós podemos perceber que ele é conectado, ligado com Abraão, com a bênção, e ele está conectado também com Davi, que era rei. Depois o capítulo 2. O capítulo 2 é um capítulo belíssimo. Por que o capítulo 2 é o capítulo belíssimo? Ele começa com o reconhecimento. Capítulo 1, o reconhecimento na genealogia que Jesus é o Filho de Deus. Aqui no capítulo 2 nós vamos ter o reconhecimento não da genealogia, mas dos pagãos, dos reis magos. Esse texto também é belíssimo. Aqui cada capítulo daria um vídeo. Veja, Jesus tendo nascido, quem tem a Bíblia, Jesus tendo nascido em Belém. Onde deveria nascer o Salvador? Em Belém. Miqueias capítulo 5 diz isso. Os judeus já sabiam que o Salvador ele devia vir de Belém. E aí, Herodes era o rei naquele momento. Herodes, quando soube que o menino havia nascido em Belém, ele ficou extremamente apavorado. Por que ele ficou apavorado? Nós já vimos isso também quando estudamos Deuteronômio. Herodes sabia que o rei ele viria de Belém. Por que ele viria de Belém? Porque ali estava a descendência de Judá. E Herodes, ele não tinha linhagem, ele não tinha nenhuma ligação com a tribo de Judá. Herodes era um rei que foi colocado pelos romanos. Então, segundo a tradição bíblica, ele não tinha direito de realeza. Ele foi um rei que foi imposto. Então, de repente, Herodes, quando soube que o menino nasceu, ele já ficou extremamente preocupado. Uma estrela guiou os reis magos. O que significa uma estrela? Os instrumentos naturais. Veja, através dos instrumentos naturais os pagãos podem chegar a Deus, através da natureza, através da ação de Deus no mundo, muitas vezes sem mesmo ouvir falar de religião, a natureza, ela fala de Deus. E aí quando eles se encontraram com Herodes, eles disseram a Herodes que estavam procurando o rei, e Herodes ficou muito preocupado, foi encontrar com os doutores da lei e perguntou para eles, onde que deve nascer o rei dos judeus?
E aí fez a pergunta, porque os magos queriam saber. Os doutores da lei disseram, olha, ele deve nascer em Judá, ele deve nascer em Belém. E aí os reis magos continuaram o caminho. Gostaria de fazer uma pergunta, e eu faria essa pergunta aqui para as autoridades judaicas da época, se eu pudesse fazer. Eles sabiam onde estava o menino, eles sabiam onde estava o Salvador, ensinaram onde ele estava, mas eles não foram. Aqui, se eles sabiam, por que eles não foram? Aqui tem um grande questionamento. E aí quando eles encontraram Jesus, Jesus estava com a mãe, Jesus estava com Nossa Senhora. Quem encontra uma criança encontra a mãe. E aí eles se prostraram diante de Jesus, eles adoraram Jesus, entregaram o ouro, que significa a realeza, o incenso, que significa a divindade, aqui os pagãos reconhecendo Jesus como divino, e também a mirra, que significa o sofrimento que Jesus passava. E aí no final diz que eles voltaram por outro caminho. O que significa voltar por outro caminho? Quem se encontra com Jesus não pode voltar pelo mesmo caminho. Voltar por outro caminho significa ter uma vida nova. Esse é um critério de que alguém realmente se encontrou com Deus. Então nós vamos adiante e depois diz que Jesus fugiu para o Egito, fugiu com seus pais para o Egito. Moisés também esteve no Egito. Jesus, só nesse evangelho, mostra que ele esteve no Egito. Alguns vão perguntar assim, padre, esteve de fato no Egito? Nós acreditamos naquilo que o texto diz. O texto diz que Jesus, de fato, esteve no Egito. E lá no Egito, ele também foi... Depois ele foge do Egito, do jeito que Moisés um dia fugiu. No capítulo 3, nós temos o capítulo 3 que vai falar de São João Batista, e aqui nós temos João Batista batizando Jesus, são dois batismos totalmente diferentes, porque o batismo que Jesus realizaria depois, e nós temos hoje, é um batismo sacramento. Aquele era um batismo apenas para conversão. Não era um batismo ritual, como acontecia naquela época, era um batismo moral. Era um batismo moral que ensinava as pessoas, não que elas entravam em um grupo religioso, nada disso. Era um batismo moral, que elas deveriam mudar de comportamento. Era um batismo também que era único, não era repetido o batismo de João Batista, a pessoa podia receber uma vez. E o batismo de São João Batista também, ele era considerado escatológico, ou seja, ele falava das coisas que iriam acontecer no futuro. Ele tinha uma abertura para o futuro. Esse foi o batismo de São João Batista. Lá na genealogia, a história reconhece Jesus como Filho de Deus. Ali os reis magos, os pagãos, reconhecem Jesus como Filho de Deus. Quando Jesus é batizado, uma voz do céu aparece e diz, esse é o meu Filho amado. Então no capítulo 3, Deus Pai reconhece Jesus como seu Filho. E aí nós vamos para o capítulo 4, as tentações no deserto. Jesus ele passa 40 dias no deserto. Moisés passou 40 anos. Gostaria de ler com vocês aqui com muita calma, com muita atenção. Um dia nós vamos fazer um vídeo só sobre esse capítulo 4. O padre vai ser muito breve, o vídeo de hoje já está longo, nós vamos ser breves. Outro detalhe aqui no versículo 6 diz assim, antes de pegar esse versículo 6, vamos ver aqui o capítulo 4 inteiro. Jesus ele passou por 3 tentações. Qual foi a primeira tentação? Transformar a pedra em pão. Qual foi a segunda tentação? Que Jesus ele atirasse para baixo, que os anjos iriam pegá-lo. Qual foi a terceira tentação? Se ele adorasse o demônio, ele teria todos os reinos da terra e todos os bens desse mundo. O que significa o pão? O pão aqui representa a tentação física, a tentação do corpo, a tentação biológica. O que aconteceu lá na cruz com Jesus? Ele também, essa tentação voltou. Ele teve a tentação, não de pão, ele teve a tentação de água. E aí depois outra tentação, se você é o Filho de Deus, atira, daqui para baixo os anjos vão te pegar. Essa tentação ela repete na cruz. Por que ela repete na cruz? Se você é o Filho de Deus, pula dessa cruz e os anjos vão te salvar. Essa tentação é a tentação do ego, é a tentação de ser visto, reconhecido, ser aclamado pelos outros, a tentação de ser importante. Veja, a primeira tentação ela começa com o físico, a segunda ela vai para o ego e depois a terceira, eu te darei todos os reinos, todo o poder da terra, ou seja, a tentação do poder e do dinheiro. São as 3 tentações que o ser humano passa. Pilatos chegou a dizer para Jesus, Herodes, se você realmente me aceita, eu te dou a liberdade. Então, quando Jesus estava no final da sua vida terrena, ele também teve essa terceira tentação que voltou na vida dele. E essas 3 tentações vão tocar a nossa vida. Qual que é a primeira delas? E muitas vezes vai vir a tentação da comida, da sexualidade, muitas vezes a tentação da carne, que é a tentação biológica, depois a tentação do ego e por fim,
A última e a terceira tentação, a tentação de ser uma pessoa importante, de ser uma pessoa... Terceira tentação, a tentação do poder, a tentação do dinheiro, a tentação de ter bens materiais. Irmãos e irmãs, nós terminamos assim o 4º capítulo, depois vai mostrar Jesus ainda chamando seus discípulos, 4 desses discípulos. Esse texto todos nós conhecemos, 2 duplas ali de irmãos. 1º capítulo, Jesus é reconhecido Filho de Deus na genealogia, na história. 2º, reconhecido Filho de Deus pelos magos. 3º, reconhecido Filho de Deus, e nós vimos isso pelo Pai, uma voz saiu do alto. E agora nesse 4º e último ele é reconhecido o Filho de Deus, por incrível que pareça, até pelo diabo, até pelo demônio. Se você é o Filho de Deus, faz isso. Aqui nós temos o começo da vida de Jesus, a primeira narrativa dos capítulos 1 a 4. Amanhã nós continuamos, que Deus te abençoe, permaneça firme. O Evangelho é um deleite, todos nós seguramente vamos ganhar muito conhecendo e aprofundando o Evangelho de São Mateus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.